hoje que comunicação para mim é lucro líquido, é dinheiro no bolso. Quem se comunica bem, resulta. E se nós não entendermos que esta é uma lógica de negócio, porque eu sou muito introspectivo, eu sou mais analítico, ótimo. Parabéns, você já tem o que muitos não têm. Mas você obrigatoriamente vai ter que estudar o processo de comunicação. Né? Então eu gosto muito de dizer o seguinte, que o líder comum, ele só passa informação. O líder humano, ele garante resultado. Porque ele é um cara tão bom, ele estudou comunicação, que ele vai te inspirar à ação. Né? E ele vai acompanhar. Qualquer deslize, hoje, ele vira público instantaneamente. Uma falha vira um print vira um grupo de WhatsApp. Em 2 minutos vira reputação. E a margem de um erro, ela fica mínima. Agradecer a compreensão, ao invés de ficar pedindo desculpas a todo momento. Mostrar empaticamente que você também está atento e que você, detesto a palavra, mas se preocupa com o que está acontecendo. Então, este impacto de algo que deslizou, você obrigatoriamente tem que ensinar e você tem que estar pronto para absorver. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dimas Cast, o podcast voltado para os empreendedores, para os líderes de Joinville e região. Estamos aqui hoje no 3º episódio desse projeto, que é um projeto que agora, a partir de 2026, nós colocaremos muita energia, temos muitas pessoas para trazer, pessoas que já chegaram lá e que têm muito a contribuir conosco, empresários e líderes. E hoje recebemos um convidado aqui que respira performance e liderança. Inclusive, eu já fui ter um aluno numa imersão, que o tema era gestão e cultura. Isso. Foi uma baita numa imersão muito legal. Poderosa. Legal. E foi muito legal para mim, muito transformador. E estamos aqui com o nosso co-host, o Renato, e CEO da Dimas Móveis Sob Medida. Obrigado. Que irá apresentar aqui o nosso convidado. Legal, vou fazer uma apresentação, fiz uma colinha bem bacana aqui pra gente falar do nosso convidado, né? As colinhas. Palestrante com destaque nacional, mentor em gestão, liderança e performance, conselheiro de empresas, gestor do Core Excellence Center, consultor na DASA, mestre em administração estratégica, especialista em experiência do cliente, carreira, liderança e gestão de pessoas. Nosso amigo Omar Gunning, muito bem-vindo. Obrigado, Renato. A gente fica muito feliz Obrigado, com a tua Dimas. vinda aqui. Honra estar aqui com vocês. Eu praticamente até testemunhei, né, dias atrás, o quanto eu estava aguardando por esse momento da troca, da interação e, obviamente, de aprendizado, né? Porque aqui a gente vem para falar, mas a gente mais aprende do que ensina. Muito obrigado, tá? Seja Tô muito feliz e muito grato. Seja muito legal. E nós já estamos há um tempo, né, falando desse episódio. Isso. E hoje a gente conseguiu realizar. Nós estamos com a expectativa alta, ansiosos para conversar contigo. Legal. E vai ser um bate-papo leve, um bate-papo construtivo. Legal. Fica bem à vontade aí que vai ser muito bacana. Sim. Muito obrigado. Vamos lá. Primeira pergunta. Essa é uma curiosidade nossa. Né? Vão ter várias. A maioria das perguntas são curiosidades nossas aqui, na verdade, né? Que são coisas que a gente vê no dia a dia, são dúvidas que a gente tem. E o Omar, como conselheiro de empresas, né? A gente fica bastante curioso sobre a sua opinião. Uhum. Por que é tão difícil uma empresa no nosso segmento? Uhum. E aí aqui eu tô falando de móveis sob medida, marcenarias, marmorarias, que pode se estender a serviços, talvez, né, em geral. Por que é tão difícil, nesse segmento, uma empresa prosperar, uma empresa crescer, uma empresa dar certo? Legal. Eu, inclusive, tive a oportunidade, obviamente, de conversar com vocês sobre as perguntas e eu acabei buscando fazer aqui quase que listas de cada ação, de cada estratégia, de cada prática e aplicação que no meu contexto eu utilizo para sustentar algumas das estratégias que vocês
abordarão comigo aqui, né? E quando a gente fala em desafios, a sustentação de uma organização hoje de serviços, eu olhei para 10 pontos, né? E eu quero começar com o ponto de que o negócio serviços envolve gente, envolve pessoas. E as pessoas são inconstantes. Diferente de um produto que você sabe que é tangível e ele é igual no hoje e no amanhã, as pessoas, elas não são. Elas são inconstantes, né? E com isso, o que acontece? Você precisa fazer gestão estratégica das pessoas. Que é o maior, talvez o maior desafio do empreendedor? Eu vejo que se a gente pudesse cenarizar 2 grandes desafios, seriam pessoas, mas antes disso, inclusive, o planejamento, né? Que eu não quis trazer aqui, porque eu quero trazer sensos mais práticos à nossa conversa, né? Mas eu gosto muito de acreditar que toda e qualquer organização, ela deva, principalmente nos dias de hoje, ter um planejamento de médio, longo, porém o planejamento do dia, da semana, do mês, ele deve estar muito presente praticamente nos espíritos de quem faz e quem desenvolve estratégia e tática dentro de qualquer negócio. Mas principalmente em serviços por conta da fluidez e dessa inconstância nas pessoas. Depois, um outro ponto que eu acho que seria o segundo aqui, a expectativa do nosso cliente, ela aumentou absurdamente. Então, o cliente, ele não compara mais a Dimas com uma movelaria. Ele vai comparar com o atendimento da Apple, com a própria diretriz de relacionamento da própria Disney, com o formato de agilidade, de facilidade que o Nubank trouxe para a gente, né? Então esse é um ponto bem importante. O quanto o cliente se tornou exigente, você se tornou exigente, e o quanto as nossas empresas elas precisam entender esta dinâmica de que é na exigência, é na razão do cliente que a gente desenvolve jornada de procedimentos, de processos, e, obviamente, de relacionamento com esta parte interessada, que é quem faz a sustentação do nosso negócio. Ô Mari, como é difícil mensurar a expectativa, né? Porque a expectativa é uma coisa, muitas vezes, intangível, né? Porque você tá recebendo da outra pessoa ali essa expectativa e fazer um alinhamento com o que ela realmente quer e tudo mais e fazer algo a mais, né? A expectativa é uma coisa, assim, que não é formatada, né? É isso. O que acontece, né? A partir do momento que você quer surpreender, ou melhor, enlouquecer o seu cliente, você obrigatoriamente precisa entender. Você só atende, você só surpreende quando você entende. Por isso que nós temos que ter no nosso racional, na nossa capacidade / competência, um espírito investigativo bastante grande, né? E algo que a inteligência artificial não comporta e não embarca nos humanos. Você tem que aprender a fazer perguntas para buscar, Renato, justamente a expectativa do cliente. E muitas vezes, quando a gente olha para essa temática, o que o cliente te pede não é o que ele precisa. Então não é só de expectativa. É a necessidade. É a necessidade. Né? E eu gosto muito de pensar sobre isso, né? Porque a crença é o que ele espera. Mas de fato, muitas vezes somos nós quem desenhamos essa jornada, né? De mostrar o que de verdade isso, né, tende. Eu posso citar um exemplo quando eu estava desenhando um dos nossos negócios, a minha casa, o meu apartamento em Joinville. Eu disse para o arquiteto, eu fui muito enfático, tem 2 coisas apenas que eu quero no projeto. O restante, né? Eu quero uma mesa na janela para eu assistir Joinville, porque onde eu moro é praticamente numa rua de muito movimento na cidade, e eu quero um bar no meio da sala. O arquiteto fez aquela cara de tudo bem, né? E 2 semanas depois veio a prévia do projeto e a mesa não estava na janela, o bar estava no centro.
E ele simplesmente com 2, 3 palavras, né, e apontando, ele disse que a mesa ficaria do lado da cozinha, longe da janela. E aquilo para mim simbolizou, de fato, o que eu estou trazendo para vocês. O cliente, ele às vezes quer alguma coisa, mas no que é funcional, no que é prático, no que é de conhecimento, muitas vezes, de cada um de nós que está na produção, que está no desenho do serviço, que está no negócio, somos nós quem temos que desenhar a rota para com o cliente. Porque a gente vive isso aqui, né? Ele vive da arquitetura, do desenho, da engenharia, de fluxo de processo. Eu não, né? Então, essa questão da expectativa e necessidade são pontos importantes, né? E o cliente está tão exigente que ele não volta mais, né? É daqui para pior, né? Ou melhor, para quem aproveita as oportunidades. Depois, uma outra coisa que é importante a gente lembrar quando a gente fala em serviços é que o serviço exige cultura. E cultura exige disciplina diária. As pessoas me perguntam como desenhar rotas de cultura, de mudança de cultura dentro de uma organização. É todo dia fazendo aquilo que você escreveu, que você deixou transparecer, que você educou, que você treinou, que você monitora, que você cobra resultado, que visualmente todo mundo enxerga e que você de verdade entrega, né? Exemplo, né? É o exemplo. É o exemplo. E nem todo dia a gente está legal, mas a tua disciplina fará com que você entregue o desenho do combinado, né? E quando não existe combinado, e quando não existe exemplo, e quando não existe esse entendimento, nós não temos cultura. E quem não tem cultura faz qualquer coisa e chega em qualquer lugar e entrega qualquer coisa, né? Por isso que, de novo, quando a gente trabalha com serviço, a gente precisa entender esse embalo, porque a gente precisa ter culturas fortes, né? E às vezes me perguntam, mas o que é cultura, né? É difícil até, de uma certa maneira, externar, né? Porque são valores, são crenças embarcados no quê? Num contexto daquele lugar, daquele ambiente. E eu tenho dito assim, de uma forma muito, quem sabe até simplista, que cultura é aquilo que você sente quando você entra num determinado lugar e você sente, né? Você sente organização, você sente respeito, você sente fluxo, você sente estratégia, você sente acolhimento, né? E você entra num outro lugar, até no mesmo segmento, e você percebe que as coisas são distintas, porque as culturas são diferentes. Obviamente, os desenhos são diferentes. Outro ponto que eu acho que é muito importante é o comportamento, o treino com o comportamento, né? De novo, nós não somos máquinas, né? Não é um produto, é um serviço, então a gente obrigatoriamente deve ensinar. Ensinar técnica é fácil. Agora, ensinar postura, gentileza, atenção, presença, autonomia, empatia é outra coisa, né? E o serviço é 80% comportamento. É comportamento, né? A gente consegue encantar, a gente consegue, de uma certa maneira, enlouquecer, a gente consegue, por intermédio do comportamento, criar memória. Nós estávamos falando, né, previamente sobre algumas coisas que a gente já viveu juntos, né? E a gente poderia ter vivido juntos e não ter criado um determinado punch comportamental que chamasse a atenção, né, sua, Renato, do Dimas, minha, para que a gente lembrasse de alguma coisa. Então, a questão do comportamento é muito importante, né? E treinar comportamento, de novo, é um dos nossos desafios aqui enquanto serviço. Mardento, dentro desse tema, né? Como que se treina isso? É na prática? É fazendo teatro? Exemplo, né? É a pessoa entrando pela porta, o consultor está aqui bem alinhado e fazer vamos supor, eu faço o papel do cliente, o consultor, o papel dele. É isso. E a gente isso é treinar. E é onde as pessoas mais negligenciam, né? É isso. É treinar, né? Sim. Para vocês terem uma ideia, né? Um dos meus trânsitos de vida foi a medicina laboratorial, né? Ainda o é, mas na execução, né? Hoje não é mais na execução, eu estou mais num cargo de aconselhamento e de consultoria, mas quando na execução, a cada 3 meses, eu entregava para o laboratório inteiro, uma média de 350 pessoas, um cardápio de horários
com as aulas. A aula praticamente sempre era a mesma e 100% dos profissionais teriam que me assistir. E nós mostrávamos O playbook, que todo mundo que entrava na integração, no onboarding. o teatro. Isso mesmo, o teatro. Simular situações, como atender. Sim, Por vídeo isso. sim. Não, por vídeo Presencial. não, presencial. Presencial. 100% das minhas pessoas eu voltava para o palco a cada 3 meses. E isso, a minha história de 20 anos, conta exatamente isso. E foi muito engraçado que dias atrás eu estava tomando café com parceiros aqui em Joinville e veio até a nossa mesa uma pessoa que disse assim, eu já trabalhei com você lá no passado. E, claro, eu lembrava da pessoa, nós tínhamos trabalhado um bom tempo, e ele disse, uma das coisas que mais me marcou e me marca até hoje é como nós deveríamos subir e descer escadas com clientes. Né? Então era o detalhe do detalhe. Mas é isso, né? Como você se comporta. Né? Mas dá um exemplo então da escada, só pra Então, gente... Excelente. Quando você tem clientes com você na escada, você, para subir, você não vai na frente. Você chega até a escada e diz para o cliente, aqui está o corrimão. Fique à vontade, por gentileza, eu virei atrás do senhor, até por uma questão de segurança. Nas escadas nós subimos sempre pela direita, né? E nós descemos pela direita, porque geralmente o corredor está à direita. Né? Mas se o corredor estiver no centro de uma escada que sobe e desce, você pode ficar do lado direito da escada, né? Mas a mão sempre muito próxima ao corrimão. Para descer da escada, a ideia é diferente. Você desce primeiro, meio que olhando para trás, e a pessoa vem atrás de você. Porque qualquer descuido desta pessoa que está atrás de você, ela tende a cair em você e não ela. Né? Então, são detalhes que a gente, na prática, vai aprendendo, e isso eu aprendi na prática. Né? E que fizeram muito sentido. Deixa eu só dificultar um pouquinho. Ótimo. Dentro disso. Porque essa é uma... Eu perguntei, porque parece um detalhe pequeno, mas na verdade pode ser um motivo de um desgosto do cliente, do interlocutor. Então deixa eu dificultar um pouquinho, né? Então vamos por assim, ó. Eu recebo aqui um casal. Isso. Um casal de um homem e uma mulher, e a mulher está com uma roupa de verão. Certo. Nesse caso, e eu sou o consultor, né? Eu sou o consultor nessa situação. Nesse caso, eu subo primeiro a escada, ou eu sigo essa regra assim, não? Excelente a pergunta. Porque o cônjuge ele pode Ele está aprofundando, a gente vai longe aqui. Não, é só nesse aspecto aqui, porque eu quero entender o que de fato é o detalhe do detalhe que eu... Porque eu tenho essa necessidade de criar um playbook nesse aspecto. Claro. A Dimas hoje tem playbook para quase tudo. Legal. Mas algumas coisas a gente não tem playbook. O Renato, ele é um cara conforme, ele é um cara detalhista. Eu sou um pouco menos. Mas por vezes eu sinto falta. A gente está fazendo um onboard agora de pessoas que têm entre 18 e 19 anos. Certo, excelente. Então eu sei que esse tipo de detalhe pode... Então eu quero saber exatamente... Eu estou perguntando isso para desenhar o nosso da maneira adequada. Sim. O fato é o mesmo. Tá. Você obrigatoriamente sustentará a sua ideia, a menção que eu trouxe. Justo. Deixar o casal, então, subir e você vem na sequência. Tá. O que acontece? 2 pontos aqui que são importantes. O que está ou está na cabeça das pessoas, porque quem atende é ileso. Tá. A gente tem que ser respeitoso. Então, não existe a roupa, o gesto... Né? Eu lembro de uma passagem que eu falei, e eu aprendi com isso também, eu vou trazer aqui e vou voltar já na escada. Perfeito. Mas eu tinha por hábito a utilização de um termo. Foi um prazer lhe atender aqui, né? No laboratório. Meu nome é Omar, quando o senhor precisar de alguma coisa. Até que um belo dia uma pessoa chegou para mim e disse, este prazer tem telefone? Né? Na minha cabeça, o prazer de fato era algo que me embalava com aquele sentimento de dever cumprido. Sim. Que bacana que você me escolheu, que honra. E eu tive que mudar essa palavra.
naquele momento. Porque, infelizmente, o que está na cabeça do outro não é aquilo que de verdade está na cabeça dos atendentes, ou deveria estar, né? Então esse é um ponto. Para mim, eu não vejo a mulher sexy, o homem sexy. Nós somos humanos, então ali você tem um cliente. Ponto 1 é esse, né? Ponto 2, mas eu sei que o mercado, infelizmente, as pessoas são diferentes, né? Ponto 2, você vai chegar até a escada, o casal está atrás de você, porque você sempre anda na frente, conduzindo os teus olhares, o teu rosto, sempre lateralmente, né? Ou praticamente semilateral, né? Para que você tenha contato visual com o cliente. Mas quando você chegar na escada, a ideia seria você deixá-los à vontade a escolha. Se é ela quem sobe primeiro, se eles sobem um do lado do outro, você vai sentir o clima. O ideal é que ela se posicione à frente, o marido atrás e você em terceiro plano. Eu costumo ir na frente numa situação dessa. Não precisa. Eu já penso assim, eu já vou na frente aqui para evitar Não qualquer precisa. A minha sugestão é o seguinte, deixa eles escolherem. Perfeito. E você, se perceber que ela ficar, né, atrás dele, ele sobe antes e ela vem depois, você tente ao máximo não ficar atrás e sim quase posicionado lateralmente. Justo. Pode ser quase um degrau a menos, mas um degrau que você não tenha acesso ao olhar completo. Perfeito, né? perfeito. É aquele olhar mais, tô aqui do teu lado, olho no olho. Tá. Isso entraria no teu playbook? Certamente. Perfeito. Não entraria como está no playbook. Né? Perfeito. Não nessa característica da própria roupa, mas da questão do casal. Sim, claro. Né? E esse é um cuidado bastante grande, principalmente quando você é mulher e está atendendo homens, ou você é homem e está atendendo mulheres. Justo, né? justo. Então, independentemente até se é casal ou não. Né? Porque ela pode estar sozinha, Justo. mas o cuidado é o mesmo. Justo. Tá? E tem um aspecto também, né, Mark, que é o seguinte, às vezes a empresa monta o playbook, faz todo um treinamento, mas faz uma coisa que parece muito robotizada, e a gente tem que tornar isso o mais humano possível. Certo. Recentemente eu estava vendo Excelente. uma mensagem aí de um conhecido aqui de Joinville também, que é consultor, e ele falou assim, ó, nunca ofereça o café logo após o cliente entrar na porta. Entrou na porta, oi, boa tarde, Omar, quer um café? Não. É isso. Senta, conversa, tal. Aí você fala, acabei de passar um café, você gostaria de um café com Isso. açúcar, sem açúcar, né? Isso. Primeiro acolhe a pessoa, né? Isso. Porque senão fica uma coisa robotizada, a Isso. pessoa tende a recusar, É isso. e uma vez que ela recusar, muitas vezes ela não se sente acolhida. É isso. Né? E o acolhimento, Você tá quanto certo. mais a pessoa troca com você, melhor a acolhida ela está, né? Isso. É Foi o uma que coisa vocês eu penso fizeram a minha chegada aqui, né? Vamos bater um papo, né? Vamos estabilizar, né? Qualquer comportamento, né? Mas essa história do café, Renato, me faz rememorar aqui alguns pontos bem importantes. Você nunca vai oferecer, né? Você quer um café. Você vai direto para a pergunta depois que você fez toda a aproximação, né? Mas você vai perguntar como é o seu café. Como é o seu? Porque não existe rejeição, né? Eu tenho dito que na minha casa, por exemplo, você vai jantar comigo, a mesa está posta e a tua taça de água, o teu copo de água já está servido, mesmo que você não beba água, mas está lá. E você vai beber água, sem que você perceba. Né? Porque a gente não tem que ter o oferecer para o sim ou para o não. Legal. Né? Água tem que estar água aqui. Isso é bom, hein? É claro, a água tem que estar aqui, né? Se possível servida. Quando a gente tem água gelada ou água não gelada, a gente tem a opção. A sua água é gelada? Ou se você tem água com bolinha, a sua água é com gás? Né? Então, essa é a forma como a gente tem olhado para essas situações. Mas eu gostei muito dessa questão da robotização, porque sempre que eu treino novos profissionais, a primeira semana é assim, tá muito engessado. A gente escuta e a gente enxerga. E a gente tem que deixar fluir. E como é que a gente deixa fluir? A gente está junto e está dizendo, tá vendo aquele teu comportamento? Maravilhoso. Tá vendo isso aqui? Dá para mudar? Vou te mostrar como é que eu tenho feito. Né? Então, o feedback constante, o feedback presente, o feedback objetivo, né? E não é sobre o quê? É sobre como tá acontecendo o embalo, né?
Então, são detalhes extremamente importantes que a gente muda todo o jogo. Né? E você está certíssimo, Renato. Primeiro traz a mesa, vem bater um papo, mas já está servido. Sim, né? sim. E assim, olha, a gente Você separou... fala que não é quer um café, né? É o como, né? De jeito algum. Não se pergunta se a gente quer. Né? A gente só vai perguntar, como é que é o seu café? Né? Aí a pessoa diz, olha, eu não tomo café. Aí tudo bem. Sim. Então, nós temos um refrigerante, um suco. Legal. Depois, uma outra coisa em serviços que a gente precisa atentamente olhar é que qualquer deslize, hoje, ele vira público instantaneamente. Uma falha vira um print vira um grupo de WhatsApp. Em 2 minutos vira reputação. E a margem de um erro, ela fica mínima. Então, nós temos que pensar, erramos, porque a gente vai errar. O que eu faço naquele momento? Agradecer a compreensão, ao invés de ficar pedindo desculpas a todo momento. Mostrar empaticamente que você também está atento e que você, detesto a palavra, mas se preocupa com o que está acontecendo. Então, este impacto de algo que deslizou, você obrigatoriamente tem que ensinar e você tem que estar pronto para absorver. Porque senão, de novo, reputação e imagem vão por água abaixo em segundos. Né? 120, 180 segundos você viralizou. Outro ponto importante. Os processos em serviços, eles são invisíveis. Né? Então, na indústria, você enxerga o erro na peça. Sim. Certo? Você viu que o recorte na madeira não casou. Né? No serviço, o erro está na experiência, na jornada, na espera, na comunicação, na expectativa não atendida. E muitas vezes o desafio só vai aparecer no serviço quando tarde. Lá no resultado final. No resultado. Né? É uma pessoa que saiu daqui e daqui 2 dias disse: o atendimento não foi legal, ninguém cuidou de mim, né? Não abriram a porta, me viram chegando de carro, mas não foram até a porta rapidamente antes de eu tocar a campainha. Campainha serve para quê se a gente está aqui para servir? Então são detalhes dos detalhes que de uma certa maneira vão impactando toda essa jornada. Porque, de novo, né, o serviço é invisível. Né? Diferente da indústria, de um produto que você está vendo. Está certo ou não está certo. Né? Especificações, medidas. E o que é invisível é invisível. E o que é legal é que você, e gostei muito de novo, Renato, eu vou voltar ao teu ponto, é que primeiro você sente. Você sentiu quando eu cheguei que eu estava calmo, que eu estou tranquilo. Mas tem clientes que vão chegar apressados. E aí como é que a gente se molda para atender o apressado? Sim. De uma forma organizada, porém mostrando que você entendeu que ele está com pressa. Sim. Então, Renato, rapidamente nós já te atenderemos. Fique à vontade, por gentileza. Aqui está. Estou trazendo um copo com água. Quem vai te atender é a Lari, que está aqui. Ela está quase pronta, ela já está descendo. Sim. Sabe aquela tensão de você dizer em alguns, né, minutos, a gente resolveu e o senhor já vai ter a peça na sua casa. E aí alinha o time com o cliente. Né? Às vezes ele até fica um pouco mais tranquilo porque tu deu valor àquela urgência dele. É isso. Gostei. A entrega de valor. Você está atento ao emotivo, ao que ele está te entregando naquele momento. Né? Ó, esse é um detalhe. Né? O café acabou. E o café apareceu aqui invisivelmente. É disso que nós estamos falando. Né? Dessa invisibilidade que a gente, quando está num produto, né, num processo, a gente não vai enxergar. Tu enche o meu no visível aí. Outro ponto, que é um desafio, né, das organizações de serviços, e aqui também, obviamente, a mão de obra escassa. E o cliente impaciente. Então, olha só, né, as empresas com dificuldade de contratar e reter bons profissionais, enquanto o cliente não tolera a falha. Sim. Né? Essa equação não fecha. E às vezes o cara economiza no atendimento, né? Faz um negócio que fica aquém das expectativas. E essa equação não fecha. Por isso que a gente precisa entender o quanto na Dimas, ou no Dimas, a gente precisa ter uma escola aqui. Na Dimas, obrigado. Justo. Nós precisamos ter uma escola. Porque quem está
precisa estar muito, muito conectado aos princípios, aos padrões, aos preceitos. E quem ainda não está, quando entra nessa sistemática de onboarding, ela já cai num sistema de capacitação, de treinamento, de educação continuada. Né? Porque é isso que vai mudar ponteiro. Né? É na qualidade deste desenho que a gente entrega a sustentação e a lealdade do cliente para recorrência e indicações. Né? E aí o sustento da jornada de entrega de valor e de experiência. Treinamento e posteriormente a controladoria para que esse processo... O monitoramento, né? Que talvez seja o desafio maior das empresas. É isso. Você treina uma vez por ano. Vamos fazer uma convenção. Vamos fazer um cuidado para o ano que vem. O cuidado, a convenção é toda semana. É toda semana. Muitas vezes a gente é bom em começar, mas não é bom em continuar, né? Muitas vezes? Recorrentemente. Né? Sempre. Né? Nós não continuamos. Esse é o ponto. Quais são as estratégias da Dimas que a gente precisa, na recorrência, aplicar, praticar, realizar todo mês, toda semana? Cadê a agenda de 2026? Aonde está essa agenda dizendo que no dia 26 de janeiro, no dia 22 de fevereiro, no dia 23 de março, e essa agenda já tem que estar desenhada em dezembro de 2025. O que nós faremos em capítulos importantes para a gestão? E um deles são as capacitações. Outro capítulo são os alinhamentos. O quanto eu estou semanalmente me alinhando com o meu time direto. Tem que estar na agenda de todo mundo. Você já sabe que todas as quintas-feiras, das 2 às 2h30, você está comigo. E nós conversaremos sobre o que ficou da semana passada para essa semana. E nós conversaremos sobre desafios, oportunidades, elogios desta semana. O que faremos com isso para imputar para a próxima determinadas ações, determinadas tarefas. E tem que ser um ritual, né? Obrigatoriamente. Eu não acredito em resultado que se sustente sem alinhamento, sem reunião, sem feedback, sem capacitação, programas de educação continuar. E é difícil? Não é. É que, infelizmente, nós não somos habituados à utilização de regras que antecedam, numa cronologia, os momentos recortados de um ano. Dezembro deste ano, precisamos aproveitar para mapear o ano de 2026 até dezembro. Né? Sim. Então, eu acredito muito nisso, né? E é assim que eu trabalho. Sim, né? Legal. Só aqui já foi um infoproduto aqui para se vender aí um valor razoável. Né? Então, ótimo. Caraca. Muito mas... bom. É que tu tá falando e eu tô pensando, cara, isso aqui a gente tem que fazer, isso aqui a gente tem que aplicar. Isso aqui é uma coisa que se a gente aplicar, melhora, sabe? Então tá fervendo meu cérebro aqui. E se a gente perceber, por que eu quis anotar alguns pontos aqui, e eu tô olhando para esses pontos? Porque a dinâmica do nosso dia a dia, a minha prática, ela é uma prática tão simples, mas tão efetiva. E a gente faz tanta coisa, mas tanta coisa organizada, que a gente, se eu venho para cá sem uma anotação, eu sou capaz de esquecer. E, de novo, o porquê que eu gosto de participar de um podcast como esse? Porque a gente traz aquilo que a gente faz e aquilo que a gente acredita. E são coisas simples. Né? Vocês não vão ver nada de teoria assim, é muito difícil fazer. Não, é difícil para aquele que, de verdade, não deveria estar aqui. Né? Não deveria estar no mercado, não deveria estar com você ou com vocês, né, que aqui estão nos acompanhando. Né? Porque a gente sai de casa para o trabalho. Né? Dias atrás na escola eu faço a gestão de instituto que mantém uma escola aqui em Joinville, a Corey. Nós estávamos com uma agenda com pais, né? E os pais estavam lá dizendo, porque agora meu filho chegou no ensino médio e ele está muito cansado, porque agora tem muito estudo, tem muito não sei o que. A mamãe levantou a mão e disse, mas é só o que ele tem para fazer. Né? E nós, enquanto trabalhadores profissionais, é só o que a gente tem para fazer, a gente sai de casa pelos desafios. Né? Então não tem essa lenga-lenga, a gente está aqui para produzir. Né? E é simples assim. E quem não estiver, tem que escolher a empresa que seja compatível com esses princípios, né? Mas a batida de vocês é a minha batida, então a gente sabe que nós somos meio semelhantes. E os nossos resultados são reflexo daquilo que a gente se empenha, daquilo que a gente faz, né? Então o cara sai de casa e ele não dá o seu 100%, ele
É ter resultados. só barra tudo isso, né? É bem isso. Depois um outro ponto, a liderança fraca, né? Destrói os serviços rapidamente. Então, se a gente não tem líderes, né? E vou repetir, com alinhamento diário, comunicação clara, feedback constante, correção rápida, acompanhamento próximo, o líder praticamente ele não está e o serviço vai morrer. Né? Então, de verdade, a gente precisa olhar, e você acabou de trazer isso, né, Renato? Você precisa olhar para quem é esse cara que está puxando 2, 3 profissionais, 12 profissionais, 15 profissionais, 30 profissionais. Quem é esse cara que lidera? Né? Quem é, como é, por que está ali, né? Para que de verdade o resultado, por intermédio do que ele faz, apareça. Outro ponto importante, e seria o nono aqui, né? Porque a tecnologia tem acelerado muito o mercado, mas a mente humana não está conseguindo acompanhar esse ritmo. Né? Então, o que a gente tem visto? Assim, o cliente está vivendo no agora, é tudo para ontem. A equipe está funcionando muito ainda no daqui a pouco. Então percebam, o mundo que a gente vive é um mundo da ansiedade. Né? Você está pedindo tudo para amanhã. O cliente hoje quer facilitação e curto prazismo. Se você não entregar esse desenho comportamental da pressa com assertividade, você perde para alguém que se aventura ou profissionalmente está pronto para te atender. Né? Só que a gente precisa trabalhar com as nossas mentes, com seres humanos que estão dentro das nossas organizações para este entendimento e esta ação. Nós temos que ser a Dimas do sim e não do não. Nós faremos. Já retornarei para o Senhor. É a Dimas do sim. Sabe aquela questão de para frente, né? Sim. Ontem eu estava sendo elogiado por uma pessoa do governo estadual da educação e ela disse em público o quanto ela aprendeu comigo. Eu posso estar no Rio de Janeiro, ela estava citando esse exemplo. Eu estava lá no Rio de Janeiro um dia, ela me mandou uma mensagem, eu estava palestrando, eu terminei a palestra, mandei uma mensagem para ela, 10 minutos depois ela tinha o que ela precisava e eu estava num outro circuito que não tinha nada a ver falando de saúde, ela estava falando de educação, mas a gente já entendeu que o cara é incontrável. Né? Porque tem muita gente ainda que se esconde atrás de um WhatsApp. Você manda uma mensagem para aquele ser humano, né? Você não sabe se ele leu a mensagem, se ele está vivo, se ele não está vivo. O azul não aparece no azul. Você não sabe que horas foi dormir, que horas não foi dormir. Se ele passou pela mensagem e não... Gente, não existe isso. Então, é isso. A tecnologia está aqui ao nosso favor, à nossa disposição. A nossa contribuição, mas as nossas pessoas não estão prontas. Então, o quanto nós precisamos nos estimular a olhar para esse tema, embarcar isso que eu estou trazendo e mais, ensinar. Entender se faz sentido, Renato, pro Dimas, isso que a gente está trazendo. Se ele disser sim, então vamos embarcar juntos. Se ele disser não, promove para a concorrência. Mas demora, né? Porque é isso. E por último, né? O serviço depende de coerência, certo? Não é falar. Nós estamos na era do sense-making com o fazejamento. Eu preciso falar, mas eu preciso mais fazer do que falar. E aquilo que eu falo é o que eu faço. E o que eu faço é o que eu falo. Né? Então, constância, coerência. E esse é um ingrediente importante, porque muitas vezes você está dizendo que vai fazer, mas você não está entregando. Sim. E aí tem um outro termo que o pessoal fala da acabativa, né? As pessoas começam, mas não acabam, né? E é a mesma coisa do fazejamento, né? O pessoal é isso. Tem que fazer efetivamente para a pessoa poder gerar autoridade naquilo. É isso. Então, serviços, nós precisamos de gente bem cuidada, nós precisamos de processos claros, padrão mantido e liderança presente todos os dias, sem exceção. Eu não preciso estar fisicamente... Mas é uma mensagem, recebeu uma mensagem, retornou, precisou ligar, você ligou, precisou de um relatório, você está mandando. Se você combinar comigo, você vai me mandar. Você manda uma mensagem, né? Eu viajo muito, eu mando uma mensagem para o meu time, tudo bem? Como é que você está? Está precisando de alguma coisa?
né? No dia do alinhamento, quintas-feiras, né, que comigo acontecem nas quintas, se eu não estou presente, a gente ou muda a rota da quinta ou faz call, mas não deixa de fazer ou não deixa de fazer com que aquele momento que é importante seja importante de fato, mesmo que eu esteja viajando, e de dizer, olha, eu não estarei, eu não consigo falar, eu não consigo, mas eu preciso receber pelo menos os inputs, fazer a crítica e te retornar. E se eu precisar, amanhã de manhã a gente está falando. Beleza, beleza. Mas é o compromisso da efetiva participação em presença. Omar, antes da gente entrar na próxima Perfeito, na próxima pergunta. Esses Não, foi muito bom aqui. Foi muito completo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse liderado que você passa uma demanda e ele não te entrega essa demanda. Certo. Tu tem alguma ferramenta que tu utiliza para manter esse controle, vamos chamar assim, de cobrança para que as coisas não passem batido? Existe alguma ferramenta que tu utiliza, alguma ferramenta que tu indica? Ou não? Ou você passa a demanda, deixa com que ela aconteça e se você perceber que ela não aconteceu, você cobra. Existe alguma dinâmica em relação a isso? Existe. Excelente o teu questionamento. Ontem, inclusive, e eu sou movido por exemplos, né? Ontem, inclusive, um parceiro da nossa instituição, da escola, disse para mim, eu tenho medo desse teu iPad. Ele disse para mim, porque nós estamos falando lá de 4 anos, há 4 anos, não sei o que, eu falei, olha, você está na educação antes de mim, e eu tenho tudo aqui anotado, inclusive quando você começou e quando eu comecei. Aí ele falou, eu tenho medo desse teu iPad, porque, Dimas, sim, toda a rota do que ficou está escrito em algum lugar, e esse lugar, eu utilizo hoje um bloco de notas super simples, e eu tenho um asterisco, asterisquei, quer dizer, tarefa. Ficou tarefa. Aí eu só preciso entender se essa tarefa é sua ou é minha. O dono da tarefa. Dono da tarefa. Se for para mim, a tarefa está no asterisco. No final do dia, no final da rota, eu boto o asterisco no bloco de nota, eu capto todas as tarefas. O que for meu, eu tenho que desdobrar. E muitas vezes, a grande maioria, as tarefas estão já sendo desdobradas na medida que eu terminei o encontro com você. São encontros de 30 minutos com folga de 10. Então, eu recebo quintas-feiras o meu grupo direto. A cada 15 eu estou recebendo o meu grupo. Então, eu começo contigo, eu tenho 30 minutos para começar, terminar, e eu tenho 10 minutos de folga em que eu estou endereçando já as tarefas. Ou vou comer alguma coisa, vou levantar, vou respirar, para que eu tenha aí o tempo para receber o próximo profissional. Mas eu me utilizo desta ferramenta para fazer o acompanhamento das ações. Bloco de notas, no teu caso. Isso. E quando o desdobramento ele não é quinzenal, neste caso, ele vai para uma agenda dentro da minha agenda. Cobrar tal coisa, ligar tal coisa. Então, se a gente pegar hoje a minha agenda, hoje de manhã, por exemplo, eu fiz 2 ligações bem cedo. Por quê? Eram tarefas que eu precisava, de uma certa maneira, entender como é que nós estávamos. Né? Então, eu conversei com 2 pessoas no combinado de que hoje seria o dia da ligação. Então, nós estávamos prontos para conversar. E tem coisa que aconteceu e tem coisa que não aconteceu. O que não aconteceu, a gente reorganiza prazo. Né? E já está na agenda e já estará no bloco de notas também o porquê, o motivo que a questão não aconteceu. Perfeito. Tá? Muito bom. Antes de falarmos de liderança, eu gostaria de saber, que, se você puder abrir, obviamente, né? O tamanho do impacto do seu trabalho nos laboratórios Gunning. Quem não sabe, Legal. Omar foi o fundador do laboratório Gunning. Foi o único fundador? Teve mais alguém que fundou? Vamos contar tudo. Tá. E eu gostaria de saber o impacto do laboratório Gunning e também hoje. Então, assim, não sei se tu pode abrir o faturamento do grupo daquela época, né, o tamanho do grupo, o tamanho de unidades. Sim. Vamos falar então. Eu queria que falasse um pouco sobre isso, né? Perfeito. Eu nasci dentro de uma família que transita no ecossistema da saúde por anos, né? Praticamente 100 anos. Meu avô fez medicina, saiu do Líbano, veio para o Brasil, começou a clinicar na otorrinolaringo e oftalmologia. E os filhos olhavam muito para a medicina já de uma forma a buscar conexões profissionais, né? Então, o meu tio seguiu a carreira do meu avô, meu pai decidiu vir para a área da medicina laboratorial. E a gente
tem esse ecossistema como propulsor muitas vezes, né? E assim, a gente conversa muito sobre medicina, mesmo eu estando um pouco hoje já direcionado à educação também, né? Mas a medicina embarcou nas nossas vidas. E o ponto aqui é que com meu avô, eu tive a oportunidade de conviver muito efetivamente, né? O meu avô, então, foi um oftalmologista que, num dado momento da vida, por conta do Parkinson, deixou a oftalmologia. E eu era um nadador em que nadava praticamente todos os dias. Eu era um nadador de competição, então eu era um atleta, né? E eu, depois dos treinos, eu ia para a casa dele para esperar meus pais, né? A casa era muito próxima ao lugar onde eu nadava. E eu aprendi muito com ele, principalmente os fundamentos desta observação do que a gente desenha para hoje, mas a gente precisa entender que o hoje não faz o amanhã. Né? Se você não tiver conectado a um planejamento, a uma estratégia e a um pensamento para o amanhã. Né? Então, eu acabei aprendendo que, mesmo que eu estivesse no laboratório dos pais, eu deveria olhar para o laboratório dos pais como oportunidade de outros negócios. Né? E por isso que a gente criou o Gunning. Quem? Minha irmã e eu. Né? Eu tinha uma sócia, a Monique. Nós somos em 3 filhos, a Francine, a Monique e eu. Eu sou do meio. A Francine veio para a área da medicina, mas fez farmácia. E eu também fiz farmácia, mas ela embarcou na manipulação. A Monique e eu ficamos nas análises clínicas e ensaios laboratoriais. E num dado momento a gente acreditava que o KG entregava poderia ser redesenhado. E essa foi a nossa história. A gente redesenhou, por intermédio de um trabalho de intraempreendedorismo, todo um pensamento e uma filosofia de atendimento e de gestão na medicina laboratorial. Por isso que, de uma certa maneira, eu acabei chamando muito a atenção do Globo. Eu era speaker para o mundo da Johnson & Johnson e também pela Abbott. Então eu viajava Ásia, Europa, América para palestrar sobre gestão. Né? Por quê? O que a gente acreditou? Que um cenário de uma medicina laboratorial, ele não pode ser um cenário de saúde. Ele poderia ser um cenário de experiência. Isso a gente está falando há 25 anos. Né? Então, aquela ideia de pesquisar. Né? O que os públicos entendem que faria sentido receber quando acordam cedo, em jejum, procuram um laboratório, a picada dói, ou procuram um laboratório porque vai buscar um resultado que pode doer. Estão nervosos. Então, Renato, foi justamente isso, né? Qual era a proposta? Era olhar a medicina laboratorial e reinventar esse negócio. Né? E a gente chamou a atenção. Quando nós começamos com 2 unidades de atendimento e quando nós vendemos, depois de 10 anos, nós tínhamos 53 unidades de atendimento. Nossa. Nós começamos em Joinville e na venda nós estávamos em 7 cidades do estado. Joinville, Santa Catarina. Santa Catarina. E com a crença de que nós iríamos para muitas outras cidades. Mas num belo dia, em 2015, eu acordei num domingo e liguei para minha irmã e disse, nós temos que vender o nosso negócio. E já tinha uma proposta? Não tinha nada. Não tinha? Não, tinha só um insight, um entendimento de que deveríamos. Perfeito. Mas eu tinha 5 grandes motivos, né? Eu acreditava muito no potencial dos irmãos, dos nossos potenciais. Eu não acreditava naquele momento na economia do país, balançada pela política. Eu acreditava que 2017? 2015, exato. 2015. Tá. Eu não acreditava que nós sobreviveríamos muito tempo sendo apenas um ponto de interesse na medicina, somente laboratório de análises clínicas, e nós não éramos aquele one-stop care, né? Quer dizer, um ponto em que você tira da bolsa lá, tira da tua mochila as várias requisições e resolve a tua vida. Né? Então ali você poderia ter vacina, você poderia ter pequenos procedimentos, você poderia ter imagem, você poderia ter anatomopatológico e também laboratório de análises clínicas. Né? E quem sabe outros serviços. Eu acreditava muito nesse complexo de one-stop care. Então a gente precisaria de tempo, né? Eu estava com 40 anos, a gente precisaria de tempo, de grana, de energia para reinventar mais ainda a saúde. Daria para fazer? Claro que sim. Mas eu pensei, mais cedo ou mais tarde vem um grande conglomerado, compra um laboratório no estado ou em Joinville e a gente vai ver navios possivelmente. Né? Então esse era outro ponto. E uma outra coisa era de que o estado de Santa Catarina ainda não tinha
entre os estados brasileiros, recebido nenhuma grande marca de aquisição. E o mercado estava aflorado às fusões e aquisições. Né? Então, o que aconteceu? A gente continuou trabalhando com esse espírito do empreender, do se desenvolver, do expandir, de buscar conexão com novos mercados, de fazer relacionamento sério. Então a gente pegou a base, e essa é uma crença que eu tenho muito forte para qualquer negócio. Quais são os teus stakeholders, né? Então aqui, por exemplo, quais são os teus stakeholders? Na medicina laboratorial, por exemplo, um consultório médico. O médico é importante para a gente, mas a secretária também. Inclusive, semana que vem eu estou dando aula de atendimento para secretárias de consultórios médicos aqui de Joinville novamente. Porque eu sempre fiz isso. Né? Capacitar as clínicas, capacitar as secretárias por intermédio do nosso negócio, de novo, a escola dentro do laboratório. A escola dentro da Dimas. A escola dentro, tanto para dentro quanto para fora. Universidades, outro stakeholder. O que a gente pode fazer com as universidades? Startups, o que a gente pode fazer? Associações empresariais, o que a gente pode fazer? Então, essa magia foi a grande tônica relacional que nós levamos para a medicina laboratorial e que deu boom, né, para que a gente pudesse crescer de uma forma muito rápida. Em 10 anos, de 2 unidades para 53. Quantos colaboradores na época? Quando nós vendemos, nós tínhamos 350 pessoas. Nossa. Isso. Nós estávamos com faturamento chegando a 40 milhões ano. Né? É um volume para as análises clínicas bastante grande, 300 mil testes por mês. Né? Então imagina, 300 mil testes mês é bastante coisa. Né? Por mim passavam umas 300, 400 pessoas em uma das unidades, eu atendia de segunda a sábado. Né? Então eu fazia atendimento na medicina laboratorial, eu ficava no palco do laboratório, por isso que eu acho que eu gosto tanto de cliente e continuo estudando cliente, né? E atendimento e relacionamento, porque eu realmente acredito que o nosso resultado, quando trabalha-se aqui com serviço, é o palco, né? Está no palco. Então ali você sente tudo, né? Você sente se o cliente está gostando ou não está gostando. Você sente situações mercadológicas, você escuta. Você sabe o que você está entregando e o que não está entregando, o que o outro está entregando. Você está vendo se está rápido ou se não está rápido. Só que eu não tinha o tempo do dia inteiro para ficar ali. Eu ficava estrategicamente nos horários de maior movimento, 6h30 da manhã até 9h30, todos os dias. Depois eu visitava médico até meio-dia. Então, a minha manhã era só relacionamento. E a minha tarde era gestão. Do quê? De estratégia e de pessoas. Né? Então, foi assim que eu pilotei os meus 25 anos na medicina laboratorial como executivo. Né? E aí, foi muito legal porque a minha irmã embarcou na proposta. Vamos vender, 2015. Só que a gente não vai falar para ninguém que nós estamos à venda. Nós vamos continuar trabalhando. Monique, sabe por que eu falei para ela? Porque a gente está chamando muita atenção. Nós abríamos congresso, nós viajávamos, nós recebíamos 4 laboratórios do Brasil em Joinville para fazer benchmarking conosco. Quer dizer, né, um estado próspero, né? Santa Catarina, querendo ou não, a gente já acreditava muito no potencial do estado por conta da qualidade de vida, porque nós vivemos num estado que tem tudo, né? E esse tem tudo, mais cedo ou mais tarde, vai chamar a atenção de quem quer qualidade de vida num estado mais tranquilo. Né? E foi o que aconteceu. Em 2016, as 5 grandes empresas de diagnóstico vieram conversar conosco, sem que nós levássemos a informação ao mercado. E nós estávamos, então, entendendo destas 5 quais eram as propostas de valor e não de preço. E nós embarcamos na DASA porque a DASA ela se desenhava e se desenha muito próximo às conexões de pessoas com tecnologia. E eu acredito demais em empresas em que pessoas e tecnologias ou pessoas e tecnologia caminham juntas. Né? E o nosso presidente era um garoto que ele veio aqui para conhecer a empresa, não para comprar. Ele foi capa da revista Veja, uma semana antes dele visitar nosso laboratório. E quando ele veio aqui, eu não o conhecia, só que o papo fluiu tão bem que eu disse para minha irmã, durante a visita, eu disse, é para ele que a gente vai vender. Né? Praticamente já estava decidido, independentemente do que aconteça. Um garoto jovem, super visionário, empreendedor, conectado com gestão estratégica de pessoas e que entendia que para você melhorar o teu negócio, a tecnologia deveria estar embarcada em
todos os lugares que você pudesse colocar tecnologia. E fazer com que o humano, e aí a gente está vivendo isso hoje, né? O humano entregue a alma para o negócio, né? E a tecnologia estava embarcada para atender todas as demandas processuais, né? E é isso que a gente tem feito, tanto na escola quanto no laboratório, e foi um aprendizado, obviamente, que eu tive com ele, e aprendizado e conexão do que para mim também fazia sentido, né? Então, o começo, Dimas, dessa questão da própria gestão das vendas, os dados, eles vêm muito a esse encontro, né, desse pequeno recorte aí que eu trouxe para vocês, né, daquele momento que a gente estava vivendo. E aí, em 17, a gente assina, então, a venda do laboratório, e a partir daí eu passo a ser executivo da companhia, saio de Joinville, vou morar em Brasília, faço a coordenação e gestão como diretor executivo do Centro-Oeste, cuidando de uma base de 6 mil profissionais, olhando para marcas da medicina laboratorial, da medicina diagnóstica, das vacinas, então muito já do entendimento daquilo que eu tinha como crença, né? Depois eu fui para o marketing da companhia, mas num viés muito mais estratégico em 19, então em 2019 eu fiquei no marketing da companhia, já não morava mais em Brasília, estava morando em São Paulo, e depois no final de 2019 nós fizemos o combinado que eu viria para o Sul, voltaria para casa, porque nasceu, né, uma outra empresa durante todo o movimento da venda, que foi a chegada do Theo, né, que é uma das minhas empresas, a empresa mais importante da minha vida é o meu filho, né, e o Theo chegou muito nesse momento de o pai sair. Então eu estava em Brasília, eu estava em São Paulo, eu não estava em casa, e num belo dia ele disse: papai, eu vou morar contigo em São Paulo, né? Na metade de 19. Aí aquilo me derrubou, né? Eu fui para a empresa naquela semana e disse: olha, eu quero voltar para casa. Eu já vendi o laboratório, eu estou vivendo em São Paulo, adoro São Paulo, né? E muito do que acontece no país De lá, né? é movido por São Paulo, né? E eu tinha uma equipe no marketing, trabalhava com praticamente 100 e poucas pessoas, profissionais extremamente conectados, ágeis, dinâmicos, e eu acabei aprendendo muita coisa, mas eu vi que eu tinha que voltar para cá. E foi muito bom porque, querendo ou não, no início de 20, eu já estava em casa, a pandemia chegou e eu obrigatoriamente teria que voltar de qualquer jeito, mas eu já tinha devolvido o apartamento e tal. Então a vida já estava toda direcionada para cá, né? E isso foi muito legal porque eu comecei a trabalhar de casa e a minha produtividade aumentou. E aí eu fui estudar o processo de mentoria, eu já era conselheiro de administração, já tinha feito os cursos, né, e continuo fazendo. Aí fui estudar esse processo de mentoria, porque eu acredito muito nessa questão de você fazer, mas você inspirar pela prática. Né? E quando alguém confia em você, né, e entende que você construiu e que você é um cara que faz, essas pessoas mais cedo ou mais tarde vão chegar em você. Um conselho, um pedido. Isso poderia se tornar um produto. E por isso que eu fui estudar, então eu estava praticamente palestrando online, mentorando online, trabalhando com o meu público aqui do Sul, então Paraná e Santa Catarina, e nós estávamos num processo de aquisição no Rio Grande do Sul grande. E num dado momento a gente decidiu que eu precisaria fazer outra coisa novamente dentro da companhia. E essa outra coisa poderia me embalar novamente a uma moradia em São Paulo, né? Não no ano de 2020, mas a partir da metade de 2021. E daí a gente fez um combinado que eu ficaria muito mais no aconselhamento, continuando em casa. E de novo, né? Eu tinha vendido a empresa, eu estava com meu filho em desenvolvimento pequeno, meus pais são vivos, minhas irmãs são vivas, toda a conexão aqui no estado. Eu falei, olha, eu vou pensar mais em minha empresa, né? E de uma certa maneira a gente fez um combinado bem legal, eu continuo na DASA, continuo no laboratório, mas então muito com esses papéis. E daí eu fui chamado para um Hunter, né? E aqui vem, eu acho que uma passagem importante da minha vida, né? E o Hunter disse, olha, tem uma instituição de terceiro setor aqui em Joinville que gostaria de sentar contigo para conversar, para ver se não faz sentido você participar da gestão, da governança dessa instituição com um cargo executivo. E aí eu comecei a caminhar, né, nas entrevistas e a gente acabou entrando, né, no Instituto Cor,
que hoje mantém a Core International School, que foi a detentora das marcas, né? Escola Técnica Tupi, Sociesc, Unisociesc, aqui em Joinville e fora de Joinville, né? Então hoje eu tenho um cargo lá de gestor do instituto, né? Eu olho para o instituto, olho o passado, presente e futuro da instituição, e a gente obviamente apoia a governança toda da escola, né? Escola Internacional aqui da cidade, de Joinville. A gente pode dizer que a Core é um concorrente do Bom Jesus? Eu diria o seguinte, eu não vejo como concorrência, eu acho que nós somos, inclusive, complementares, né? Ou parceiros, né? Eu acho que as escolas, elas, muito diferente de um produto fechado, as escolas, elas se desenham de uma forma muito diferenciada. A Core, ela tem um desenho que é um desenho de mentalidade internacional. Ela é uma escola internacional de identidade brasileira, então a gente tem tripla diplomação, né? Você sai diplomado com o IB. Nós somos uma das únicas escolas do Brasil, aqui em Santa Catarina é a única, né? Com a certificação IB Continuum. Essa certificação é uma certificação suíça que nasceu na Suíça após movimentos de grandes dificuldades de alguns países europeus, em fazer com que a educação fosse fortalecida com um mindset de liderança, de percepção de skills, né, dos inner skills, dos soft skills, dos hard knowledges. Então, assim, era uma coisa que a Suíça estava entendendo que toda mudança no país ela aconteceria por intermédio da educação, né? Isso há bastante tempo. E que estes filhos de suíços que saíssem da Suíça pudessem encontrar em qualquer país do globo um sistema de educação tão bom quanto o desenho que eles estavam planejando, né, entregar. Então, esta certificação veio para o Brasil já há alguns anos. Hoje, no Brasil, são 12 escolas que possuem essa certificação na completude, e nós somos uma delas, então a única do estado de Santa Catarina. E nós, Dimas, formamos, a Core, ela tem o objetivo de formar pequenos líderes. Então o mindset é assim, é uma escola de empresários, né? Os meus chefes, os meus coordenadores, conselheiros de administração, eles são praticamente todos empresários. Então o punch é de governança, né? Então a gente tem essa filosofia e isso é desdobrado às disciplinas, isso é desdobrado ao contexto e cotidiano da própria escola. Então hoje 75% dos nossos estudantes ficam no Brasil. Não necessariamente uma escola internacional está aqui para fazer com que as crianças estudem fora, não é esse o objetivo. Uhum. Se a criança quiser ir para fora, ok. Nós temos a jornada extremamente desenhada para que isso aconteça. Quero estudar em tal lugar, nós desenharemos essa jornada. E isso que nos difere, porque nós somos uma empresa, uma escola que, primeiro, desenha plano de jornada com as crianças unitariamente, mas mais do que isso, ela trabalha não só o conteúdo, e esse é o ponto, a gente trabalha com os skills. Para nós, o conteúdo é bastante importante, mas o mais importante é o comportamento. A jornada integral. Jornada integral. Tá. Deixa eu só fazer um comentário antes do Renato entrar na próxima questão. O Omar, então, olha, em 2015, 53 unidades, 350 colaboradores, 40 milhões de faturamento do ano, trabalhava de segunda a sábado. É isso. E por vezes, né, a gente está na jornada pelo crescimento, por vezes o empreendedor tem um pequeno sucesso e já não quer mais, já quer trabalhar de segunda a quinta, né? E aí... e hoje ele acordou no domingo... E ligou para a irmã dele, vamos vender a empresa. E hoje eu trabalho de domingo a domingo. Estava trabalhando. Eu sei que a tua jornada hoje, a gente vai querer saber hoje eu paro às 11, mais ou menos. Hoje, às 11 horas, eu chego em casa. Às 23 horas. Obrigado. Às 23 horas. Caraca. Às 11 da noite, é isso mesmo. Nossa. Legal. Então, assim, de fato, o sucesso não vem às vezes do trabalho em hipótese alguma. Não vem. Não existe isso, né? Não vem. Graças a Deus não vem. E essa é uma oportunidade para aqueles que, de uma certa maneira, entenderam isso, né? Eu também gosto de uma certa maneira, né, folgar, né? Mas a minha semana termina geralmente sextas às 4, né? Que é o momento que eu pego o Theo na escola e a gente viaja, né? Faz alguma coisa final de semana. Então, sexta-feira. Mas domingo, à tarde, começa a minha semana. Né? Então, isso é praxe, né?
Eu trabalho sábado, todos os sábados, ou eu estou estudando ou eu estou trabalhando. Eu estou preparando alguma coisa. Todos os sábados, né? Então, por exemplo, agora, final de semana, eu estava fora, a mochila foi comigo. Né? E eu trabalhei sábado, durante um período de festas, eu estava lendo, eu estava estudando, até porque a gente, né, final de ano, vocês conhecem, né, nós estamos terminando o ano aqui, existem né, nas organizações os desdobramentos de planejamento, de orçamento, né, e a gente está em cima para fechar os relatórios. Mas mais do que isso, né, a gente entendeu que o recorte do domingo é o grande momento para você de verdade preparar a semana. Né? Então, por exemplo, eu hoje tenho uma formatura do ensino médio à noite e eu tenho um discurso. Eu terminei o discurso final de semana. Eu não teria disponibilidade durante a semana para preparar um discurso, né? Mesmo com a utilização de um chat da vida, né? De uma ferramenta de inteligência artificial. E hoje eu tenho usado muito a inteligência artificial para tudo, inclusive para o desenho de um discurso. Né? Porque o discurso está pronto, mas você pega o discurso, você molda com as tuas palavras, você coloca uma história, a tua história no discurso, e você vai para o púlpito, não com a leitura, mas com a tua alma. Né? Então, e esse é um ponto, né? E a gente tem essa crença, né? A gente aprendeu isso. Mas, de verdade, eu acredito muito que é trabalho. Né? E a consequência é o resultado que você, na rota, desenhou. É isso, com certeza. Legal. Omar, a gente escuta muito uma expressão sua que é gente que lidera gente. Isso. Né? O que, na prática, diferencia um líder comum de um líder humano? Bacana. Então, eu também fiquei pensando, né, nesse questionamento e acabei separando algumas coisas aqui que na minha crença são importantes. Eu vou falar rapidamente sobre comunicação, feedback, sobre as reuniões, sobre gestão da rotina, o olhar para as pessoas, o tom de voz e a presença, a gestão de conflitos, desenvolvimento, propósito e cultura e reconhecimento. Porque eu não, na minha crença, e possivelmente teriam outros itens aqui, né? Mas eu me dediquei aqui, acho que pelo menos 2 horas para dar uma rascunhada no que eu faço. Eu acredito muito que o líder humano, ele garante que a pessoa compreenda na sua comunicação o que de fato aquele momento está sendo desenhado ao repasse. Então, por exemplo, eu tenho uma mensagem para te passar. Além do conteúdo da mensagem, o quanto quando a gente fala de uma gestão de pessoas de uma forma organizada, você consegue não só deixar a mensagem, mas inspirá-lo à ação com resultado. Até porque eu tenho dito hoje que comunicação, para mim, é lucro líquido. É dinheiro no bolso. Quem se comunica bem, resulta. E se nós não entendermos que esta é uma lógica de negócio, porque eu sou muito introspectivo, eu sou mais analítico. Ótimo. Parabéns, você já tem o que muitos não têm. Mas você obrigatoriamente vai ter que estudar o processo de comunicação. Né? Então eu gosto muito de dizer o seguinte, que o líder comum, ele só passa informação. O líder humano, ele garante resultado. Porque ele é um cara tão bom, ele estudou comunicação, que ele vai te inspirar à ação. Né? E ele vai acompanhar. Depois, questão do feedback. A continuidade, um feedback curto, um feedback direto, um feedback que celebre as microvitórias e ele vai trazer a correção sem constrangimento. E no caso de um líder comum, ele entrega o feedback de qualquer desafio. Sem pensar. E foca no problema. O que vem na cabeça. E ponto. E só isso. O que vem na cabeça e só foca no problema. Quando a gente parte para um líder mais humano, ele traz o feedback, seja para qualquer tema, só que ele desenha a fala, ele se compromete com o desdobramento e mais, ele cuida do ser humano. As reuniões. O líder comum, ele conduz reunião apenas para passar recados. Isso não é reunião, na minha concepção. A reunião, ela tem que ter uma estratégia, um planejamento. Eu tenho que antecipadamente envolver quem participará dessa reunião com o propósito da reunião e o que você, de uma certa maneira, poderá contribuir ou deverá contribuir.
Eu não acredito em resultado de reuniões que uma ou duas pessoas que participem, ou apenas uma pessoa que esteja ali, não fale algo. Se eu fui convidado / convocado a participar, eu tenho que me envolver. Então as reuniões com o líder humano, elas são humanas. Elas envolvem a todos. E se o cara é introspectivo, você gestor, você líder, precisa puxar. Porque se não for, se ele que ali está, não falar, ele, de novo, ele está ali para receber o recado, né? E não para, de uma certa maneira, transformar, né? Estratégia, pensamentos, ações em resultados. Outra questão, gestão da rotina, né? O líder comum, ele cobra entrega na rotina. O humano, ele acompanha, ele ensina, ele pergunta, ele prioriza junto e ele tira os obstáculos. Então, a gestão da rotina / disciplina, né, com disciplina, é um dos pontos importantes que a gente trouxe aqui, né, minutos atrás. O quanto a gente tem a vontade, a gente tem o sprint, a gente inicia, a gente desenha a rota, a gente planeja, mas engaveta. Ou, tô cansado. Né? E para o líder humano, ele entendeu que ele precisa ter esta conexão, ter essa energia, ter essa vibe, mas mais do que isso, ele precisa estar junto no contexto rotineiro do seu cotidiano. Depois, o olhar para as pessoas, né? O comum vê a equipe muito como função, né? A tua função é essa. Sim. Então, teu negócio é esse aqui. E é só isso, né? Ou daqui a pouco embarca mais função naquele cara. Então, o líder humano, ele enxerga as pessoas com ritmos, com medos, com talentos, com contextos. E ele ajusta a abordagem. Então, ele de verdade, ele entende perfil, ele respeita o perfil, ele está ali do lado, ele está ali para educar, ele está ali para sinalizar, ele está ali para impulsionar. E ele, de verdade, é um grande mentor e um grande entusiasta. E o bom líder é aquele que olha para as pessoas já com a possibilidade de dizer o seguinte: daqui a um tempo tu está no meu lugar. E se Deus quiser, eu estarei em outras atividades, funções, né, que demandem um pouco mais das minhas competências e capacidades. Né? Eu gosto demais de trabalhar dessa forma. Né? Eu hoje na escola, por exemplo, eu tenho 2 pessoas que eu estou apostando. Porque daqui a pouco uma das 2, quem sabe, poderá estar no meu lugar para que eu possa fazer outras coisas. Agora, a sucessão depende muito desta abertura de comportamento, de mindset, de quem está puxando para esse entendimento. Porque por que eu vou desenvolver alguém se daqui a pouco pode ser que eu perca? E esse receio, esse medo, te coíbe ao desenvolvimento e crescimento também. Né? Até porque, quando a gente fala em gestão de um líder humano, a gente tem que trazer a temática da ambidestria aqui. Né? O quanto de verdade você está cuidando e está sendo cuidado hoje para que o futuro da tua organização dependa também de um tempo, de uma energia e de um recurso que você está disponibilizando todos os dias para pensar no amanhã. Então, se você não pensar no teu amanhã hoje, você não constrói um novo amanhã. Eu tenho dito o seguinte: quantas horas, quantos minutos por dia você de verdade está olhando para o amanhã? Você estuda? Você escuta um podcast? Você faz uma leitura de um livro? Você participa de uma agenda e você faz perguntas conflituosas, como você fez para mim? Olha, eu quero botar mais caldo nessa conversa aqui da escada. A gente precisa trazer esses pontos que aparentemente são críticos para a gente desenhar as novas rotas. Né? E esse é o momento de uma gestão ambidestra. A gente precisa estimular os nossos profissionais a se entenderem como agentes de mudança e de futuros. Porque a gente não sabe o que é amanhã, mas a gente desenha o amanhã trabalhando no hoje. Eu tenho que ser assertivo, efetivo hoje, mas eu preciso estudar alguma coisa hoje para que eu seja diferente no amanhã. Fez sentido? Fez. Outro ponto importante, né? O tom de voz e a presença. O líder comum, ele está ali fisicamente. E o humano, de verdade, presente. Né? Ele olha no olho, ele escuta, ele observa sinais, ele desenha e percebe clima, né? Ele está junto. Eu lembro de uma passagem com meu filho, há praticamente uns 3 anos mais ou menos, né? O Theo tinha 6, 7 anos, e nós estávamos no carro, e eu lembro que ele entrou no carro e ele começou a conversar comigo, e eu respondia, aham, sim, aham, sim, aham. Aí num dado momento ele me perguntou, mas papai, uma criança de 6, 7 anos,
você não está me ouvindo. Eu, de verdade, não estava ouvindo, não estava escutando, né? Porque tem uma diferença entre processar e só ouvir. Naquele momento eu parei e disse, se uma criança de 6, 7 anos consegue perceber que existem momentos que, de fato, você não ativa a tua escuta, de fato, você não está presente, o mercado deve estar me observando também. Né? Então, esse líder, que é o líder diferente do comum, que é o líder humano, ele, quando está. Ele entrega a vida dele por aquele sistema, por aquelas pessoas. Gestão de conflito, né? O comum, ele evita o conflito ou resolve impondo o quê? A decisão dele. É por aqui. O líder humano, ele vai enfrentar com respeito, né? E, de novo, uma das grandes tarefas de um líder é sair de casa pelos conflitos, pelos desafios. Quem, de uma certa maneira, consegue entender isso, facilita acordos, mantém relações preservadas por intermédio da discordância na busca pela concordância e não o confronto, tem sucesso. Agora, eu não posso entrar numa agenda difícil e não discordar, quando o meu posicionamento é diferente do teu. E a gente só vai se desenvolver quando nós tivermos dentro da Dimas profissionais diferentes, que pensam diferentes. E a gente precisa ter gente diferente. No casamento a gente precisa ser diferente, a gente precisa se questionar, a gente tem que chegar num determinado acordo, né? Porque senão o que acontece? Fica tudo no mesmo. Esses dias atrás a gente recebeu um conselho de um conselheiro nosso. Nós temos 3 conselheiros na empresa hoje. A gente recebeu um conselho assim, que para mim foi muito impactante. Não sei se para ti, pro William, que é o nosso terceiro sócio, foi impactante, mas ele falou o seguinte: Dimas, nós como líderes e nós como empresários, a gente tem que aprender a engolir sapo. Também. É isso. A gente não pode querer rebater, porque eu tinha muito essa filosofia de não engolir sapo, de fato. E ele falou aquilo, porque a minha pergunta foi a seguinte, foi em relação a um setor que o nosso turnover estava mais alto, né? E aí eu fiz essa pergunta direcionada e ele respondeu assim: vocês precisam aprender a engolir mais sapos. É isso. Cara, aquilo foi tão impactante pra mim, não sei se pra você, se tiver a mesma percepção que eu tive, mas pra mim foi assim, cara, eu engulo pouco sapo mesmo. E talvez por isso que eu tô com um turnover alto. Não tenho dúvida. Foi muito impactante, que entra disso do que você tá... Isso contribui, com certeza. Com certeza. Tá diluindo aqui, né? Eu tenho falado... Então, tu acha que essa é uma habilidade importante pro claro líder, que sim. gestor? Eu não sei ainda que termo que eu vou usar para chegar aí no sapo, mas, mas eu tenho falado para as minhas pessoas um pouco diferente, mas eu ainda não desenhei essa rota, mas eu falo assim, a gente precisa ser mais inteligente que o capeta. Né? Perfeito. Sabe, a gente precisa ser mais inteligente. Se a tua inteligência emocional tá dizendo bata porque você tá apanhando, deixa passar os 6 segundos, que é fisiológico. A mensagem precisa sair da amígdala cerebral e vir para o córtex, que é o racional. Eu preciso me posicionar mais racional. A razão tem que vir em cima da emoção. E esse é o engolir sapo. Hoje, a gestão da ansiedade, ela impera. Ela te pede o quê? Na agilidade, a resolução. Mas você muitas vezes já diz para o teu filho, né, para o teu sobrinho, conte até 10. E você no mundo corporativo esquece de contar até 10. Verdade. Na real não são 10, são 6 segundos. Né? Na média, fisiologicamente falando, a mensagem vai sair do sentimento e ela vem para a razão. E é disso que a gente está falando. Né? Então, é muito legal. Outro ponto importante que eu vejo é o desenvolvimento. O líder comum, ele te envia para um treinamento. Vai treinar. O líder humano, ele treina você, ele está com você no contexto, no cotidiano, no dia a dia. Ele dá o contexto, ele explica o porquê, ele acompanha a execução, ele revisita a rota, ele te puxa, ele te prende, mas ele entendeu que a tônica não é o treinamento. É a constância de um propósito desenhado a alcance de alguma coisa. Né? Por exemplo, nós estamos falando dos playbooks. Né? Por trás daquilo que está escrito, desenhado, existe um porquê. Certo? E aquele playbook a todo momento está sendo revisitado porque o que você faz hoje, que está padronizado, não é o que você amanhã vai entregar.
Por isso que a cada 3 meses, mesmo que o treinamento lá fosse o mesmo, mas os exemplos eram diferentes. E com os exemplos a gente redesenhava a rota. Então já mudava os exemplos e a apostila já saía diferente. Daí vai acrescentando as lições aprendidas, né? As lições aprendidas e o que fazia sentido para aquele momento. Né? E a gente foi aprendendo, por exemplo, aquilo que eu trouxe para vocês, facilitação e agilidade, que são os 2 pontos que o cliente tem pedido para vocês hoje. Na época não era. Eu quando aprendi, quando eu estudei a ciência do atendimento, era assim, atenda como você gostaria de ser atendido. E num dado momento da minha história, eu tive que levantar a mão e brigar e dizer, eu tenho que atender como você quer ser atendido. E aí eu preciso entender que existem personas distintas e aí toda uma filosofia distinta. Só que de verdade sempre foi assim, né? Mas às vezes o modelo mental ele te direciona para um lado que você fica cego a outras abordagens. E esse é um ponto de desafio, né? Por isso que a gente tem que estar com essa mentalidade aberta e pensando que a Dimas tem que ter uma escola aberta a estas novas provocações e estímulos. E aí o desenvolvimento embarca para um líder humano que de verdade está presente, né? Depois, propósito e cultura, né? O líder comum fala de um propósito. Então a gente tem um propósito aqui e tal. Mas o humano, ele vai conectar esse propósito às decisões e ao comportamento. Ele é o exemplo vivo. Ele é um exemplo observável de que existe um propósito, do porquê nós estamos aqui. E a todo momento você vê o exercício nele, embarcado deste propósito, e ele flui com esse propósito de uma forma natural, inclusive nos seus diálogos, inclusive nas reuniões. Nós estamos aqui por causa disso. Lembra, gente, que a gente falou sobre isso aqui? Olha isso aqui, não era isso que a gente conversava? O core da Dimas não é esse aqui, né? Então, a todo momento vivendo aquilo e sendo, de fato, né, e o Renato usou essa palavra, o exemplo daquilo que a gente precede como intenção, né, e direcionamento. E por último, o reconhecimento, né, gente? O comum ele lembra alguma coisa, ele vai lá e te elogia, ele te reconhece. O humano, ele reconhece de forma específica, sincera e sempre. Sempre que você fez algo específico, ele vai te reconhecer. Ele vai lá, reconhece. Se possível, esse reconhecimento ele é democrático, então ele acontece com todos, né? Se possível, não, deve ser, né? E na frente de todos. E reconhecimento não estraga colaborador. É claro que não, né? Se for um reconhecimento com o dado, com o fato, deve certo? ser dito em público, elogiado. Obrigatoriamente. Perfeito. O líder comum gerencia tarefas. O líder humano gerencia energia, confiança e sentido. E por isso ele extrai o melhor das pessoas. E assim como o feedback negativo entre 4 paredes. É isso. E nunca é isso. publicamente. É isso. Eu bati nesse ponto porque esse ponto, esse contexto você ensinou no dia da imersão de gestão e cultura. Legal. Na real, para mim, feedback nunca é negativo. Né? Mas a gente tem essa crença de que é negativo. E você está certo. Né? Os teóricos se utilizam muito dessa abordagem, né? De a crítica... ela, para alguns, ter esse sentimento mais negativo. Mas para quem olha com olhos de desenvolvimento, que é o teu olho também, é o teu olhar, mas é só forma de falar, mas por que eu executo muito, né, essa crença de que já na entrevista de seleção, e eu participo de todas as entrevistas de seleção, independentemente do cargo, eu coloco, né, que uma das minhas molas propulsoras de trabalho é feedback. E para mim, feedback é uma ferramenta de construção. Se você entender isso, nós vamos trabalhar bem juntos. Porque no feedback, você vai me dar a oportunidade de eu ser um melhor gestor também. E ao mesmo tempo, eu vou te dar a oportunidade de você olhar com os nossos olhos aquilo que até hoje fez sentido. Que pode ser que você, no feedback, você diga para mim, mas e se a gente pensasse assim? Então o feedback é um momento de troca de oportunidade, mas muito mais positivo de construção, desde que isso esteja embalado em quem puxa. Não sei se fez sentido. Claro.
Total. Né? E é essa a razão. E tem gente que diz, lá vou eu para mais um feedback. Que bom que tem o feedback, porque senão, bichão, a gente não redesenha a rota. Eu observo rota. que o nosso pessoal, eu acredito que isso seja todas as equipes, todas as empresas, né? O nosso pessoal gosta de feedback. Sim. E quando, Parabéns, e quando isso é cultura. E quando a gente não faz por algum motivo, a gente prorroga, o pessoal cobra. Sim. O feedback. Não era o combinado? Eu quero feedback, então o pessoal gosta assim. Como é que eu faço pra Talvez melhorar? isso é reflexo, não sei se todas as instituições são assim, né? Mas talvez isso seja reflexo de uma equipe de alta performance, talvez. Claro que sim. Né? Claro que sim. Porque a gente julga Claro que que sim. nós temos uma equipe de alta performance. Claro que Até sim. considerando o NPS da Dimas hoje, eu imagino que a Core Business, a Core School tenha um NPS, né? A gente sabe que todas essas empresas consolidadas têm. O NPS da Dimas hoje é 98,8 de clientes super satisfeitos. E quando a gente fala esse dado, o pessoal fica assim, ou fica impressionado ou duvida. Mas é um feedback real que a gente acompanha. É o indicador que a gente mais acompanha da empresa. Parabéns. A gente seguiu o conceito de porco-espinho do Empresas Feitas para Vencer do Jim Collins. Então, com certeza. é o indicador principal que a gente olha. NPS. Talvez por conta disso, hoje, a origem de receita da Dimas, 80% da receita da Dimas hoje é indicações ou clientes de recompra. Que eu imagino que seja muito... Nem sempre foi assim, obviamente, né? No começo, os 3 primeiros anos da Dimas, 100% da origem de receita era canais de mídia. Hoje, nós temos 6 anos de empresa recém-feitos em outubro, 80% da receita. E esse ano foi um ano de recorde. Foi um ano de recorde de vendas da Dimas. Que legal, parabéns. É uma jornada, né? Foi um ano, assim, espetacular. Parabéns. Que era um ano que a gente não estava esperando. Sim, até porque a economia está balançada, até porque a economia e agora, tá final do ano, balançou mais ainda. Perfeito, parabéns. 9,8 é muito, viu? É muita coisa. Pra gente finalizar, que a gente tá com o tempo Que conversa incrível, hein? Não, foi uma um MBA. aula. E assim, eu quero pedir aqui aos convidados, né? Curtam o nosso canal no YouTube, compartilhem, deixem o comentário do que vocês acharam dessa aula aqui do Omar Gani, até para que ele veja os comentários e ele se anime e voltar para o segundo episódio. E o segundo episódio aqui, diretor, vai ser um episódio de 2 horas, de 2 horas e meia, pelo menos, né? Tá bom, então, só pra obrigado. gente finalizar, Omar, eu gostaria, se você me permite fazer essa última pergunta. Sim. Uma dúvida que nós temos e muita gente tem. Pensando agora 2026. Certo. Troca presidencial. A última troca de presidentes foi um ano que a gente teve uma dificuldade em faturamento por alguns meses. Existia um pessimismo muito grande no mercado. A minha dúvida agora, esse período, né, de 2026, qual que é a opinião do Omar? É um momento para crescer a empresa? É um momento para aguardar um pouco e ver o que vai acontecer daqui em diante e talvez tomar decisões mais difíceis relacionadas a crescimento em 2027? Aqui a gente está falando do pequeno e médio empresário. Isso, perfeito. Essa é uma pergunta para mim, bastante inteligente. Eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes para alguém que acredita demais no desenho de uma rota interna e que sabe sim dos impactos externos, obviamente, ao desenvolvimento e crescimento de uma organização, mas busca blindar não só mindset, mas a esfera cultural do seu negócio por intermédio de uma crença muito dentro. A economia, a política estão na esfera externa, elas impactam sim o nosso negócio, até porque, dependendo da economia, a gente reduz a busca pelo nosso negócio, obviamente, né? Mas são esses os grandes momentos que, na minha concepção, a gente tem que estar pronto para os novos horizontes de gestão dentro da organização. Então, se não é um momento de venda, é um momento de quem dentro está das organizações redesenhar novas rotas.
Buscar oportunidades de conexões com a comunicação ou comunicação estratégica, buscar desenhos qualitativos de certificações, processos, procedimentos, de se vender de uma forma distinta, de buscar novos stakeholders, as conexões relacionais, de buscar estudo de novos negócios, serviços, produtos para o seu ecossistema. Quem sabe não pensar na Dimas como Dimas, mas daqui a pouco como Hub. Então, existem momentos na economia em que você acredita que estamos aparentemente vendendo menos ou começando a não ter tanta busca, mas a gente não pode parar. E mais, nós não só não podemos parar, como nós precisamos trazer a todo momento uma tônica de cultura positiva. Se eu viver do que está acontecendo e o noticiário revela, eu não vivo. Sim, verdade. Né? Então isso já é o nosso habitual. Isso sempre. Independente de... Isso sempre. Então, a economia vai ser mexida e abalada no que vem, nós temos uma eleição, possivelmente. Agora, o quanto de verdade isso precisa abalar aqui quem está? Porque se você tiver uma crença, uma cultura, um clima organizacional positivo, propositivo, que olhe para frente, vamos, gente, se a economia está balançada, possivelmente os fracos, né? Ou as empresas do mesmo segmento, mais fracas, mais frágeis, que ficarem olhando para o cenário, estudando o cenário, preocupadas, né? Não gosto da palavra, mas preocupadas com o cenário, elas deixam de fazer o que elas precisam fazer, desenho de rota. Até porque as pessoas se preocupam muito, né, Marco, com aquilo que elas não têm controle e deixam de atuar naquilo que elas têm controle, né? Ponto. Inbound e outbound, né? Ponto. É perfeito. E aí eu separei um pensamento meu aqui para vocês que diz assim, no mundo que vivemos, não vence quem sabe mais ou quem corre mais. Vence quem continua se movendo, se movimentando com humanidade, com propósito e com uma coragem de fazer o básico extraordinária bem todos os dias, em todos os momentos. Então, é muito mais interno do que uma situação mercadológica. É muito mais um redesenho com as suas pessoas, nessa conexão, cocriação, cooperação interna do que, né, o que lá fora tem previsto muitas vezes a chancelar ou tirar energia e o teu tempo, né, as boas ações aqui internamente. Tendo isso, acreditando no negócio, então não deixe de crescer. Com certeza. Não deixe de trabalhar e o crescimento será consequência. Né? Perfeito. Muito bem. Pessoal, infelizmente chegamos no fim do episódio, mas o Omar já garantiu pra gente presença em 2026 para a parte 2, parte 3, né, Omar? Legal. Muito bom. Então, a gente quer te agradecer. Esse aqui foi mais um podcast aqui dos líderes, dos empresários de Joinville e região. Foi uma satisfação imensa recebê-lo. O primeiro contato que eu tive com o Omar, a gente falava nos bastidores, foi na formatura de administração do Renato em 2009. Que o Omar foi um convidado especial pela Univille dessa formatura. Foi para Ninfo. Paraninfo, e ele falou algumas palavras lá. Então foi o primeiro contato que eu tive contigo. O Renato, na época, já te conhecia como personalidade, né? Já tinha você como referência. Sim, e hoje nós estamos realizando aqui esse podcast, que foi honra, né? Muito grato, honra minha. Muito bom. De legal. Coração mesmo. Quero te agradecer. E aí a gente cobrou um presente de Natal para você, pro Regis, pro Theo. Eu já falei que se tivesse presente comestível, né, que hoje mesmo. Presente nosso aqui. Que legal. Todo o nosso carinho. Muito obrigado. Honra. Além de não nos patrocina, ainda, né? Mas vamos pedir patrocínio, presente, né? Vamos pedir patrocínio. Que a gente achou que a gente imaginou que fosse muito chique. Muito legal. Omar, conta pra nós como que as pessoas podem te localizar, tuas redes sociais, né? Como que podem te encontrar aí? Eu acho que tem 3 facilidades aqui, né? Eu gosto muito de responder aos WhatsApps, né? Então, se eu puder deixar, é o 47 98415
9128. É claro que esse WhatsApp está lá no Instagram, de uma forma facilitada, né? Você vai me encontrar. Ontem eu recebi, e todo dia eu recebo mensagens no WhatsApp, mas é o Omar mesmo, né? Ou tem alguém respondendo, né? É você mesmo que responde. Sou eu mesmo, Eu falo, não, mas sou eu mesmo. Ah, que legal, que honra, tal. Então, Instagram, né? Omar Gunning Filho, o WhatsApp e, obviamente, também o meu LinkedIn, né? Omar Gunning. É bastante fácil me encontrar, né? Tem pessoas que colocam lá no YouTube, o Gunning é escrito meio diferente, mas me encontra. Sim. Vocês vão ver, tem gente que me chama de Osmar, que tá tudo certo também, vai me encontrar, porque é isso. Mas, gente, de coração, eu quero parabenizá-los, né? Esse foi um momento muito propositivo para mim, porque quando eu recebi o roteiro, né? E quero testemunhar isso a vocês, né? A gente... Pelo roteiro de um convite, a gente mais ou menos entende a rota do que vai acontecer. Se o roteiro é organizado, a gente se organiza. Né? E eu fiz questão de verdade separar algumas coisas, né? Porque eu queria trazer aquilo que eu vivo. Quer dizer, aquilo que eu acredito, que eu entrego, então o que eu vivo, né? Para que a gente pudesse buscar essa conexão da simplicidade com prática, com aplicação, de uma governança que eu entendo que é uma governança extremamente contemporânea, que tem preceitos de estudo e, obviamente, preceitos de crença, né? Que é o contexto que eu aplico nas minhas jornadas. Contem sempre comigo, tá? Mais sucesso para vocês, certo? Muito obrigado. E que continuem aí com fé, né? Nos negócios, porque isso a gente precisa também, obviamente, né? Omar Gunning, uma das maiores personalidades, um dos maiores empresários de Joinville. Deixe seu comentário, curta e siga o canal. Um abraço e até o próximo episódio.